que é a santificação, o que é a verdadeira santidade. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que começar esse tema entendendo que só Deus é santo. Há um sentido em que só Deus é santo. E Ele é santo no sentido que Ele é distinto de tudo mais na criação. Ele é exaltado, elevado. Aliás, a palavra que melhor define a Deus é santo. A gente chama até o Espírito do Espírito Santo. O Senhor é santo e só Deus é santo. Nesse sentido, só Ele é santo. Mas Ele criou seres humanos também puros, inocentes, perfeitos. E tinha um relacionamento muito íntimo com os seres humanos. Você lê lá o relato do Gênesis, do paraíso, e é dito que antes do homem pecar, Deus, todo dia, visitava de maneira muito, digamos assim, mais pessoal, personalizada, Adão e Eva no jardim do Éden. Todos os dias ele vinha e ele passeava pelo jardim e ele tinha comunhão com o homem. Uma comunhão assim, tete a tete, uma intimidade. Porque o homem era santo, no sentido derivado, criado por Deus. E também santificado ainda mais nesse relacionamento. Só que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, decidiu usar sua liberdade para rebelar-se contra Deus. E pecou. E o pecado causou separação entre o homem e Deus. O homem foi expulso do paraíso. Expulso do paraíso. Veja só o que diz o texto. Que mesmo antes de ser expulso, quando o homem pecou e Deus visitou, como fazia de costume o jardim, encontrou o homem escondendo-se de Deus. Por que é que o homem estava escondendo-se de Deus? Por causa da santidade divina e porque ele se sentia pecador e percebia que não dava mais para ter aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus. Ele tinha agora medo do juízo, da santidade divina, por estar no estado pecaminoso. Sentia a culpa. Agora, Deus olhou e Deus não condenou e matou o homem. Deus deu uma colher de chá tremenda para o homem. Ele cobre a nudez do homem. Ele faz vestes, mata o animal, faz vestes. Então, tudo isso mostra uma ação benigna da parte de Deus para resolver um problema grave que aconteceu. Mas o homem é expulso por causa do pecado. Agora, tem uma promessa que a gente encontra lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, Deus prometendo: andarei entre vocês e serei o seu Deus. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Andarei entre vocês assim como fazia antes do pecado. Como Deus pode andar entre nós? Como podemos voltar a ter essa comunhão? A ideia de Deus ser santo, isso implica num mistério e num distanciamento. E agora com o pecado a gente se sente tão separado de Deus. Quando Moisés tem um encontro com Deus, o que acontece? Moisés ouve a voz de Deus e essa voz já o adverte: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas é santo. Não é que o local era sagrado, é que a presença de Deus tornou o local sagrado. Agora era sagrado porque Deus ali se apresentava. E então todo o cuidado com a presença de Deus, todo um preparo para estar na presença de Deus, quase um cerimonial de purificação se faz necessário para estar na presença de Deus. Agora, lembre-se de Isaías, quando ele entra no templo e tem uma visão, e nessa visão ele se vê diante de Deus, ele percebe Deus exaltado num alto, elevadíssimo, sublime trono. Ele treme na base e diz: ai de mim que vou perecendo,
porque eu sou um homem pecador de lábios impuros e os meus olhos têm visto a Deus. Eu não posso subsistir diante de Deus na base da minha própria justiça, eu sou pecador. E ele está sendo ali consumido pela visão de Deus. Não há quem possa ver a Deus como ser humano e continuar vivo, diz a Bíblia. Moisés quis ver a Deus e Deus disse: ninguém pode me ver como ser humano e continuar vivo, mas já que você quer muito, eu vou dar um jeito. Coloque-se na rocha e você vai me ver, um vislumbre de mim. Para Moisés ter um vislumbre de Deus, Deus precisou colocá-lo numa rocha. Essa rocha tipifica Cristo e através dele a gente pode ter uma proximidade de Deus e uma visão mais intimista de Deus. Só que tudo isso mostra essa grande separação. Como vencer essa separação, esse distanciamento entre o homem e Deus, essa separação que causa pavor, o medo que Isaías teve, o medo que outros tiveram quando se viram e se depararam diante de Cristo, o medo que Pedro teve quando da pesca maravilhosa e Jesus estava no barco, ele percebeu a divindade em Cristo e ele falou: retira-te do meu barco, Senhor, porque sou pecador. Quem sou eu para o Senhor estar aqui? Quando ele percebe o divino, ele se assusta. E cada um de nós, eu já tive experiências com essa presença de Deus, e eu digo para vocês, a presença de Deus é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Assustadora e fascinante, essas duas coisas. Ela nos atrai, mas ela também nos repele. É um medo e é um fascínio, uma atração, mas ao mesmo tempo um medo. Causa pavor. Se de repente hoje fosse o dia da volta de Cristo e os céus fossem abertos e nós pudéssemos ver neste exato momento Cristo vindo sobre as nuvens do céu, qual seria a sua reação? Chegou o momento, é Ele aqui agora, te pega assim, mas Jesus nem mandou recado, de surpresa, como estou? E de repente nos vemos, não muito diferente, né? De Isaías, muitos. Agora, como superar? Como é que se supera esse distanciamento, essa separação? Através da dessacralização de Deus? Não, mas através da santificação e da purificação do homem. Perceba, no episódio de Isaías, um episódio que nos traz para o Evangelho profético. O que aconteceu com Isaías? Pecador, sendo ali consumido pelo peso da presença de Deus, da sua santidade, gritando por misericórdia, Deus providencia uma brasa viva tirada do altar, um fogo que se aplica à sua boca, que purifica seus lábios, e pode ele estar e continuar vivo na presença de Deus e conversar com o nosso Pai Celestial. Como isso é possível? O que Cristo veio fazer foi desfazer as obras do diabo. Deus se fez carne, assumiu a forma humana, nascido da Virgem Maria e tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Temos em Cristo e na cruz a justificação. Os pecados Ele carregou na cruz, então somos declarados limpos, ainda que pecadores. De repente Ele carregou a culpa do pecado, somos justificados, mas não apenas termina e para por aí a obra de salvação. A nossa salvação é muito grande. Como escaparemos nós se negligenciarmos e não atentarmos para tão grande salvação? Por que ela é tão grande? Porque Jesus não apenas nos perdoa os pecados, não apenas nos justifica, mas Ele nos santifica, Ele nos regenera, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá do seu Espírito,
Ele nos lava e Ele nos capacita. Não é apenas uma obra de Deus em Cristo na cruz a favor de nós, nos justificando e nos perdoando, é uma obra de Deus dentro de nós. Gente, isso é um milagre. Muda o ser. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Repare bem, feitos e não apenas chamados, denominados, declarados. Não é apenas uma santidade que nos é imputada, declarada. Não é apenas um título que recebemos, não é apenas a absolvição da culpa, mas é uma participação na natureza divina. Isto é uma restauração da Imago Dei, Deus em Cristo nos reconciliando com Deus, ministério da reconciliação, e podemos agora caminhar com Jesus. A santidade que nós temos é relacional, é desse relacionamento com Cristo, é Deus em nós. A gente pode dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou agora templo do Espírito Santo. Onde é que Deus habitava? Onde é que Deus habita? Agora pode habitar no meu corpo, pode agora purificar. É isso aí. Para começar, então, já diria que a santidade é isto. É a capacidade restaurada por Deus, operação do Espírito Santo, que nos capacita agora a viver em novidade de vida.